Atendi outro dia um cliente que chegou aqui com a vida toda bagunçada. Ele estava com insônia, ansiedade, estava sem clareza, repetindo um monte de padrão. Toda hora ele conseguia um emprego, ele perdia um emprego. Relacionamento, então, um caos com ex-mulher, com família de ex-mulher, com a própria família dele. Ou seja, ele estava completamente perdido. Ele me procurou para correr barras de Access. Ok, corremos as barras, ele se sentiu melhor imediatamente, ele começou a dormir sem os remédios. Ele falou, nossa, eu comecei a me sentir muito bem. Esse trabalho que eu faço tem uma mentoria premium voltada para quem quer empreender, para quem quer se tornar um melhor profissional e até fazer uma transição de carreira. Então, no princípio, ele imaginou que faria uma transição de carreira. Talvez trabalhar com consultoria, alguma coisa assim. Falei, ok, vamos seguir. Fechamos os pacotes de 5 encontros e continuamos o processo. Dentro dessa mentoria, eu trabalho alguns pilares que para mim são fundamentais para as pessoas que elas querem atingir resultados maiores e sair dos ciclos, né, de procrastinação, de estagnação e até de repetição de padrão, que são os bloqueios de crenças. E ele concordou. Começamos o nosso trabalho buscando a autoestima dele. Entender em que pé que estava essa autoestima. E esse mergulho foi muito interessante, porque nós descobrimos que ele vinha de uma família com uma mãe narcisista. Mães narcisistas, elas acabam com a autoestima, a autoconfiança dos seus filhos. Então, nós tínhamos aqui uma ponta do iceberg do porquê que muita coisa estava emaranhada na vida dele. E era muito interessante, porque ele falava que a vida dele inteira estava desmoronando. E eu falava, que ótimo, porque tudo já desmoronou, você já está no fundo do poço e de lá só tem um lugar, que é para cima. Então agora a gente está no caminho certo, vamos subir. Mas a vida continua acontecendo durante todos os nossos processos, né? Ele estava mal na empresa que ele estava e, para piorar, ele perdeu o emprego. E, gente, ele foi incrível, porque mesmo com a preocupação com as contas para pagar, com a profissão, participar de processo seletivo e tudo mais, ele mergulhou no processo e ele acreditou no processo. Durante essa fase do trabalho, nós investigamos os valores dele. Porque ele estava escolhendo empresas, ou melhor, ele estava sendo escolhido pelas empresas que os valores não batiam, não tinha nada a ver os valores dele com os das empresas. Então, por isso, ele não ia realmente conseguir dar o seu melhor e permanecer nessas empresas por uma questão de desalinhamento. E eu falei para ele, o que nós precisamos sempre pensar é que nós não podemos viver nesse espaço de carência, de falta, e temos que voltar agora para o patamar de escolhedores. Então você vai começar a selecionar as empresas que você vai mandar esse currículo. E ele fez isso e foi incrível, porque em menos de um mês ele foi chamado por 2 empresas e pôde escolher uma multinacional que tinha muito mais alinhamento com ele. Mas a coisa ainda ia pegar mais profundo, porque se não continuasse o trabalho, ele ia voltar a cometer os mesmos erros. Porque lembra, quando ele chegou para mim, ele tinha várias crenças que vinham de uma infância com uma mãe narcisista. E aí chega uma parte da mentoria onde eu vou trabalhar o posicionamento. Quais são os seus papéis em todos esses sistemas que você está inserido? E ele percebeu claramente que ele estava no papel esquisito nas outras empresas e o posicionamento completamente equivocado. Então, a gente tinha que fazer um alinhamento desse posicionamento dele. E aí chega a parte onde você está completamente preso numa armadilha que o seu ego prega. E eu tive que realmente trabalhar muito forte para ele entender quem era o ego e o que ele estava fazendo com ele. Fora que, dentro das dinâmicas familiares dele, ele tinha uma necessidade muito grande por segurança. E isso fazia com que ele entrasse dentro de uma armadura. Ou seja, ninguém conseguia adentrar a ele. E ele não se permitia receber
nada de ninguém, nem críticas, nem sugestões, nem nada, por mais que ele quisesse, mas isso estava preso lá dentro dele por conta das crenças. Nessa parte do posicionamento, ele tem que entender quais são os papéis dele como filho, qual é a distância segura emocional que ele tem que manter da família, porque você vai continuar convivendo com sua família, mas você não pode mais ser atingido por ela tão facilmente quanto já foi no passado. Saber o local onde você é filho e no local onde você é chefe e todos os outros papéis e posicionamentos que tem que ficar muito claro, porque senão vai virando uma bagunça em todas as áreas da vida, trazendo o resultado que ele tinha. E quando a gente começa a trabalhar o terceiro pilar, que são as metas alinhadas, começou uma procrastinação, começou um perfeccionismo surgir que estava impedindo ele de fazer tudo. Eu falei, agora é hora da gente mergulhar mais fundo no bloqueio de crença que você tem aí. Vamos entender de onde nasceu isso. E, gente, foi incrível, porque a hora que a gente descobriu a crença nasceu de que ele não podia entregar nada se não fosse muito perfeito, mas além do perfeito. Então, quando ele ia fazer alguma coisa, ele tinha que fazer 10 vezes. Imagina uma pessoa que para sair de casa tem que checar se não tem um copo sujo na pia, se o banheiro não estava impecável e tudo mais. Então, ele chegava atrasado. O trabalho dele, na hora de entregar alguma coisa, ele checava de novo, checava mais uma vez e ficava tentando melhorar aquilo para entregar. E ele não sabia por que ele estava fazendo isso. Mas dentro da sessão de desbloqueio de crença, tem um momento onde a gente vai resgatar onde ela nasceu. A mãe dele, pelo padrão dela, né, ela exigia que ele limpasse a casa, mas assim, na perfeição que ela estabeleceu. Só que esse padrão era quase que inatingível, então constantemente ele apanhava. Até que teve um dia em específico que ele trouxe dentro dessa sessão, que era uma surra tão grande, mas tão absurda, que uma vizinha teve que intervir. Então, você imagina que essa criança, ela recebeu uma punição física. Ele sentiu dor quando essa crença nasceu. Você acha que o adulto que ele era, teria coragem de entregar alguma coisa mais ou menos? Então ele sempre repetiria esse padrão e acabava procrastinando e sendo muito lento nas entregas dele. E quando eu falo que quando uma crença ela é descoberta e você desbloqueia ela, a mudança comportamental é na hora, porque os relatos que ele me mandou depois foram incríveis, dele falar assim, nossa, você acredita que eu não fiz a faxina no final de semana? Eu consegui sair, relaxar, descansar. Você acredita que eu agora estou conseguindo fazer os meus treinos de uma maneira muito mais leve? Eu não estou me cobrando que eu tenho que fazer o treino A, B, C, D, ou se eu só tenho tempo de fazer o A e o B e eu não posso porque alguma coisa aqui dentro grita dentro de mim. Ele falou, é uma leveza absurda e eu acho essa palavra maravilhosa para descrever uma vida que merece ser vivida. E sabe qual é a parte mais legal disso tudo? É quando você deixa os mortos enterrarem seus mortos. Você deixa o passado no lugar que é dele. É lá no passado, para você poder realmente construir o novo homem. Tanto que na última sessão que nós tivemos, na penúltima, né? Porque falta mais uma para encerrar o processo dele todo, que é onde a gente coloca a roda da abundância para girar. É onde você vai colocar tudo isso que você aprendeu ao longo desses outros encontros comigo, a trazer o equilíbrio de volta para a vida e a vida fluir mais fácil, trazendo assim mais leveza ainda. O mais incrível disso tudo é ver que toda essa mudança na vida dele refletiu na convivência com a mãe da filha dele, refletiu na reaproximação dele com o pai dele, refletiu também nos resultados que ele está tendo dentro da empresa, onde ele está trabalhando muito mais feliz, muito mais fluido e usando todos os talentos dele de verdade agora para potencializar os resultados da empresa e dele. A outra coisa incrível é o tempo. O prazo disso tudo acontecer, de todas essas mudanças,
Foram menos de 3 meses. Por quê? Porque o processo, ele mergulha em lugares que, mesmo ele tendo feito anos de terapia, ele não tinha se autorizado. E durante todo o tempo, a gente vai trabalhando as autorizações, as permissões que a gente precisa dar para nós mesmos acessarmos esses lugares, sabe? E eu estou muito grata e eu estou muito feliz de ver os resultados dele. Se você também quer ter resultados como esse e tiver interesse de agendar, aqui embaixo tem um link para você falar comigo. Quem sabe a gente faz uma mudança e uma transformação na sua vida também. Até a próxima!